Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 598 Massacre na cidade. Ni-Yan achou que Cranston fosse algum NPC misterioso com alguma quest secreta. Acabou que no fim ele era apenas um comerciante. Ele se sentiu um pouco depressivo quando pensou o quanto de tempo ele perdeu. Cranston apenas começou a prestar atenção em Ni-Yan após terminar de ler seu livro. Essa era a realidade. Qualquer comerciante que tratasse um cliente dessa maneira iria certamente morrer de fome. Entretanto, depois de pensar um pouco, Ni-Yan percebeu que isso talvez fosse algum gatilho. O jogador teria que ouvir todo o sermão de Cranston antes de poder comprar algo dele. Ni-Yan achou estranho que ele nunca tinha ouvido falar de tal NPC em sua vida passada. Uma janela da compra apareceu em sua frente. Cranston tinha apenas 3 itens à venda. Seus olhos arregalaram em choque. Droga, alguém realmente vende esses itens? O primeiro item listado para venda era um cristal negro. Algo parecido como um pedaço de carvão, sem o qualquer brilho. Entretanto, o coração de Ni-Yan tremeu ao ler o nome do item. Era um cristal de ressurreição. Cristal de ressurreição. Revive um animal de estimação. Consumido após usar. Preço: 200 mil de ouro. Os outros 2 itens também não perdiam em valor. Gema arcana, eslotável. Aumenta o dano de magias arcanas em 30%. Preço: 200 mil de ouro. Ovo negro misterioso. Encontrado por Cranston durante seu auge. Contém uma poderosa criatura adormecida. Preço: 500 mil de ouro. Nenhum desses itens era algo que um jogador normal podia pagar. E esse preço era por causa do desconto que o título do Grand Scholar fornecia. Quando eu ainda era um homem jovem, eu matei um dragão. Esses foram os itens que obtive dele. Cranston começou a recontar as histórias de sua juventude. Ni-Yan não tinha mais interesse em continuar a ouvir Cranston por mais tempo. Ele rapidamente pediu para Gu Huai transferir o ouro para ele. Ni-Yan não poderia deixar essa oportunidade passar, não importava o que. Pouco tempo depois, Ni-Yan comprou todos os 3 itens de Cranston por 900 mil de ouro. Gastando tanto de uma vez era um pouco doloroso. Entretanto, certamente valia a pena. Se você colocasse esses 3 itens em uma casa de leilão, mesmo 1.500.000 de ouro não seriam o suficiente para comprar todos os itens. Cranston continuou. Depois que eu derrotei o dragão, o padre desta pequena igreja me ofereceu uma coisa. Ele queria me colocar no caminho de um herói e me tornar em uma lenda. Infelizmente eu falhei com suas expectativas. Quando ele faleceu muitos anos atrás, eu herdei sua posição e tenho tomado conta desse lugar desde então. Os dias se passaram e antes de perceber, me tornei decrépito. Sinto-me completamente envergonhado apenas em pensar nisso. Jovem, você estaria disposto a cumprir um desejo desse velho homem? O coração de Ni-Yan tremeu. Essa era uma quest. Claro, Sir Cranston. O que gostaria que eu fizesse? Esse bracelete foi dado a mim pelo padre. Ele irá guiá-lo. Por favor, se você for aceitar isso, prepare-se mentalmente para o desafio. Cranston tirou um bracelete branco prateado de aparência simples com uma corrente. Você aceita o pedido de Cranston? Contanto que fosse uma quest, independente da dificuldade, Ni-Yan aceitaria. Com sua força atual, nenhuma quest era impossível para ele. Se ele não pudesse fazer, ninguém mais podia. Se fosse assim, então qual o significado de haver tal quest dentro do jogo? Ni-Yan apertou o botão do sim sem hesitar. Enquanto ele cuidadosamente aceitava o bracelete de Cranston, uma janela de notificação apareceu. Você recebeu a quest Coração de Herói. A mente de Ni-Yan tremeu. Seria a quest Coração de Herói relacionada com o Santíssimo Coração? Ni-Yan estava cheio de dúvidas. Porém, depois de pensar mais um pouco, ele decidiu não se preocupar mais com isso. Fosse o Coração de Herói ou o Santíssimo Coração requerido para resgatar o bárbaro Kelovites, todos eles estavam envoltos em véu de mistério. Ele ainda não tinha um real entendimento do que eles eram. Ni-Yan colocou o bracelete com a corrente em sua mão esquerda, envolvendo seu dedo médio. Não lhe adicionava nenhum tipo de status. Muitos combatentes da classe corpo a corpo usavam esse tipo de acessório. De acordo com os rumores, alguns braceletes raros se tornariam um item assustadoramente amaldiçoado após absorver grandes quantidades de sangue. Usando o bracelete, Ni-Yan podia sentir uma frieza gélida através de suas mãos. Após entregar a quest para Ni-Yan, Cranston pareceu envelhecer mais 10 anos. Ele disse com um tom fraco: use esse bracelete para trilhar o caminho de um herói. Isso vai lhe conceder poderes milagrosos. Bem, eu te desejo sucesso em sua jornada. Estarei entregando esse ouro para meus filhos. Um dia, como padre desta igreja. Do pó viemos ao pó retornaremos. O mundo sou eu, e eu sou o mundo. Por que eu estaria relutando em partir? Cranston se despediu de Ni-Yan, então desapareceu da igreja. Parece que a razão de Ni-Yan nunca ter encontrado Cranston antes foi devido a ele ter desaparecido após oferecer essa missão. Esse era provavelmente o principal motivo. Pois na linha do tempo anterior, sempre que ele entrava na igreja, ela estava completamente vazia. Vendo a figura de Cranston desaparecendo, Ni-Yan parou de observar e voltou a si. Ele não tinha ideia do que precisava para engatilhar a próxima pista da missão. Após ler a descrição da quest, ele decidiu deixar de lado por enquanto.
Quests que ele não havia iniciado ainda ou estava preso pela metade eram comuns em sua janela de missões. Ele poderia resolver elas a qualquer momento. Ele não seria o primeiro, ou o último. Depois de esperar mais um pouco na igreja, Ni-Yan ouviu o som de batalha vindo da entrada da cidade. Ele rapidamente se levantou. A princesa fantasma Ina estava aqui. Ni-Yan andou para fora da igreja. Ativando seu anel rastejante, ele rapidamente subiu no topo do telhado da igreja. Ao olhar o que estava acontecendo na entrada, seus olhos tremeram em choque. Não era moleza como ele havia esperado que fosse. Ele achou que os residentes e defesas de Crassus eram o suficiente para lidar com a princesa fantasma Ina. Contudo, ela havia invocado um golem gigante de aço. Aquilo era alto, com 5 metros de altura e coberto de espinhos afiados. O gigante agia como um guarda-costas e estava de pé na frente da princesa. Cada passo dado era um choque violento na terra. As mulheres em Crassus deram gritos terríveis. Os homens agarraram suas armas. Algumas pessoas manejaram as torres de balestras e miraram no golem gigante de aço. Porém, os ataques não tinham efeito. O golem gigante de aço esmagou o muro com seu punho. Bum! Um pedaço do muro foi instantaneamente destruído. O golem gigante de aço causou estragos nas defesas da cidade, matando os residentes aqui e ali. A princesa fantasma Ina ergueu o seu cajado, reanimando os residentes mortos em seu exército de mortos-vivos. O número de marionetes fantasmas sob seu controle aumentava a cada segundo. Eles começaram a realizar um massacre na cidade. Alguns jogadores não tiveram a chance de fugir antes de serem superados pelas marionetes fantasmas. O rosto de Ni-Yan estava pálido. Um Lorde variante de nível 100 era muito mais forte do que ele tinha imaginado. Notícia: Crassus está sendo atacada. Por favor, jogadores deem assistência. Notícia: Crassus está sendo atacada. Por favor, jogadores deem assistência. Essa notificação vermelha e brilhante apareceu para todo mundo em Calore. Ni-Yan não esperava que seu problema atraísse tanta atenção. Ele não sabia de como a batalha em Crassus se desenrolaria agora. Os jogadores em Calore discutiam arduamente. Alguns decidiram observar de longe. Outros imediatamente correram para Crassus com medo de perder o loot. Sem contar com as Kickers United, Holy Empire, Sapphire Shrine e Radiant Sacred Flame, Calore era o lar de mais de outras 50 guildas, sejam elas pequenas ou grandes. Embora não fossem tão poderosas, assim que as notificações apareceram, eles começaram a despachar seus times de expedição um após outro. Dado as suas experiências, esse tipo de evento era uma oportunidade de ouro para conseguir benefícios facilmente. A área de transferência de Crassus se iluminou quando um grupo de jogadores se teleportaram em massa. Mesmo jogadores de outras cidades vieram. Enquanto estavam em Calore fazendo missão, eles também receberam uma notificação. Esses jogadores surgiram em direção da entrada da cidade enquanto uma batalha caótica se seguia. A força combinada de muitos milhares de jogadores unidos não podia ser subestimada. Vendo o fluxo constante de jogadores saindo da área de transferência, o queixo de Ni-Yan caiu em choque. Uma horda de jogadores avançou na direção do golem gigante de aço e da princesa fantasma Ina. Gu Huai também havia recebido as notícias. Ele imediatamente contatou Ni-Yan. Crassus foi atacada por um monstro-chefe. Devemos enviar pessoas para lutar por pontos de honra? Parece que esse problema também tinha tomado o interesse de Gu Huai. Ni-Yan sorriu amargamente. Ninguém sabia que a pessoa responsável por todo esse caos em Crassus era ele. Espere um pouco. Estou em Crassus nesse momento. Eu irei te contar o que aconteceu. Ni-Yan disse. Matar a princesa fantasma Ina não seria fácil para os jogadores nessa etapa do jogo. Pois afinal, ela era um Lorde variante de nível 100. Como você já está aí? Porque fui eu quem causou toda essa bagunça. Ni-Yan contou tudo desde o início. Entendo. Bem, eu ouvi que Crassus está bastante agitada agora. Todos aí, incluindo alguns de nossos inimigos como Blood Fiends e Angel Corps. Mesmo a God Executioner Sword e Penumbra Empire estão indo até aí. Gu Huai disse. Logo a cidade de Crassus se tornaria em um mar de confusão. Já que viajar entre cidades estava mais fácil agora, muitos jogadores de outras grandes guildas vieram para Calore para fazer missões e upar. Os jogadores das Kickers United faziam a mesma coisa, frequentemente viajavam para outras cidades. O fato de estrangeiros se juntarem à diversão não era algo estranho. Irei dar a eles minhas saudações. Diga a Bladelight e os outros que continuem explorando a Floresta dos Grifos. Não precisam se incomodar com as coisas aqui. Ni-Yan concluiu. Mesmo que as Kickers United mandasse um time, eles não poderiam obter nenhum tipo de benefício decente. Simplesmente não valia o tempo deles. Ele sozinho seria mais que o bastante. Nesse momento, um time de expedição de 1000 jogadores emergiu da área de transferência e correu em direção à entrada da cidade. Ni-Yan varreu seu olhar sobre esse grupo e notou alguns rostos conhecidos. Ladrões da Blood Fiends. Eles estavam amontoados e discutiam algo antes de desaparecerem em stealth. Como um companheiro ladrão, Ni-Yan sabia mais ou menos o que eles tinham planejado. Eles absolutamente não perderiam eventos como esse. Eles não participariam da defesa na cidade. Entretanto, uma vez que a princesa fantasma Ina morresse, eles certamente fariam parte do grupo que lutariam pelo loot. Ladrões tinham uma vantagem inata se tratando de arrebatar os drops.
Uma grande multidão se reuniu fora de Crassus. Alguns jogadores cercaram a princesa fantasma Ina enquanto os outros lidariam com o golem gigante de aço e as marionetes fantasmas. Mesmo que a batalha parecesse agitada, todo mundo cumpria sua função. Sempre haveriam pontos de honra adquiridos ao participar na defesa de uma cidade. Então, esses jogadores estavam bastante motivados. Mesmo o mais fraco entre eles era pelo menos nível 70. Aqueles de nível baixo não se atreveriam em vir para um lugar de alto nível como Crassus. Efeitos de partículas explodiram no ar. Jogadores morriam aqui e ali. Entretanto, eles conseguiram matar algumas das marionetes fantasmas, no qual droparam equipamentos e gemas de alta qualidade. Eles imediatamente correram feitos loucos pelo loot. Eu consegui uma espada de grau ouro negro. Eu consegui uma gema de chamas. Os gritos excitados de alguns jogadores apenas atiçaram mais ainda outros. Todos, matem o golem gigante de aço e a princesa fantasma Ina. Eu aposto que eles irão dropar equipamentos de grau sublendário ou até mesmo de grau lendário. A excitação da multidão subiu a um nível ainda maior conforme as hordas de guerreiros corriam em frente para atacar. A princesa fantasma Ina balançou seu cajado, enviando uma grande geada que varreu e cobriu tudo em um raio de 50 metros. Os guerreiros instantaneamente pararam no meio do caminho. Droga, eu estou congelado. Não consigo me mexer. Magos, não desistam. Sacerdotes e paladinos, depressa lancem Holy Warmth. Entre a multidão, um guerreiro usando uma armadura prateada estava liderando outros 2000 em ataque à princesa fantasma Ina. Vendo esta figura, as sobrancelhas de Niyan pularam em surpresa. Ele não esperava encontrar um velho conhecido aqui. Este era Splendid Star, o líder da guilda Splendid Temple. Niyan havia conhecido Splendid Star há um tempo atrás quando o guardião da ordem atacou Link Town. Parecia que ele não poderia perder um evento animado como lutar contra um chefe. Quando os dois se conheceram pela primeira vez, Niyan era apenas um jogador solo sem prestígio. Agora ele era o líder da guilda As Kickers United, Nirvana Flame, uma existência que governava toda Kalori. Mesmo Splendid Star suspiraria ao ver como as coisas se tornaram. Apesar de que Splendid Temple havia tido um crescimento notável, eles poderiam apenas ser considerados como uma guilda intermediária em Kalori. Eles não poderiam segurar uma vela para um colosso feito às Kickers United. Graças à pequena amizade que Splendid Star teve com Niyan e Sleepy Fox, eles sempre mantinham uma relação cordial com as Kickers United e Holy Empire. Acho que já está na hora de me juntar à diversão. Hora de dar o troco e conversar com um velho amigo. Niyan saltou do topo da igreja.